Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de entendermos um pouquinho de como que se manifesta o dom de piedade na nossa vida de oração, hoje nós precisamos entender como que se manifesta o dom do temor de Deus. O dom do temor de Deus é esse dom que ele vai se manifestando depois que o dom da piedade ele começa a amadurecer. Quando o dom de piedade ele começa a amadurecer e nós começamos a ter essa experiência da presença, da percepção da presença de Deus em nós e no nosso convívio, em nosso meio, nós vamos começando a permitir com que o dom do temor de Deus também vá crescendo e amadurecendo. E esse dom do temor de Deus ele vai gerando cada vez mais reverência e respeito para com o próprio Deus e para com as coisas também de Deus. Por isso que esse segundo dom, ele se manifesta para contribuir, com a nossa relação com a divindade, porque vai fazendo com que mesmo que nós tenhamos essa consciência de que Deus é nosso amigo, que Ele quer se relacionar numa relação de intimidade e Ele quer que Ele se rebaixa a nós para que possamos ter uma correspondência na mesma medida, mas o dom de temor faz com que nós nos lembremos sempre de que nós somos criaturas e que Ele é o Deus da nossa vida. Por isso que o dom de temor, quando ele vai crescendo e amadurecendo, ele vai gerando no nosso coração, na nossa consciência, muito mais respeito e reverência pela pessoa do próprio Deus. E isso vai fazendo também com que nós tenhamos atitudes verdadeiras de reverência, numa boa genuflexão que nós fazemos diante do Santíssimo, numa boa participação da Santa Missa, numa reverência para com aquilo que é sagrado, para com o templo sagrado, essa reverência onde nós vamos cada vez mais tendo essa certeza de que Deus está em nosso meio, na nossa frente, e nós precisamos realmente dedicar e dar todo o louvor e toda a adoração àquele que é digno de todas as coisas. O dom do temor de Deus, ele vai tornando a nossa vida interior cada vez mais inclinada e, é claro, reverente para com o próprio Deus. Isso faz com que nós estejamos sempre no nosso lugar e nunca saiamos do nosso lugar para assumir o lugar de Deus na nossa vida. Por isso que o dom do temor de Deus vai nos auxiliando cada vez mais a fazer a vontade de Deus e vai nos permitindo com que realmente essa reverência e esse respeito vá crescendo. E quanto mais nós reconhecemos o nosso lugar e o lugar de Deus na nossa vida, mais nós nos tornamos dóceis a essas moções, a essa intimidade de Deus. Mais nós vamos tendo a capacidade de perceber a presença de Deus na nossa vida. É isso que o dom do temor realiza na nossa vida interior e na nossa vida de oração. Faz com que nós percebamos a presença daquele que é Senhor e Deus da nossa vida. Aquele que é amigo, aquele que é esposo da alma, aquele que quer uma relação de proximidade, de intimidade com cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.